nós vamos neste vídeo terminar os incisos do artigo 37. Nós estamos falando de administração pública. E aí existe dentro dos incisos, esse inciso aqui sempre é objeto de questionamento. Olha só, somente por lei específica poderá ser criada autarquia. Então, criada a autarquia somente por lei específica e autorizada a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista em fundação. Então, também por lei específica autorizada, empresa pública, sociedade de economia mista e fundação, cabendo a lei complementar, neste último caso, lei complementar no caso de fundação, definir as áreas de atuação. Como eu sempre falo, tem coisa que tem cara, jeito e cheiro de concurso. Então vamos lá, ó. Lei específica. O que a lei específica vai fazer? Criar autarquia e vai autorizar instituição de sociedade de economia mista, vou até colocar pela ordem, né? De empresa pública, sociedade de economia mista, e fundação. Para o caso da fundação, ainda é necessária lei complementar para definir as áreas de atuação. Só uma observação aqui, fundação aqui são fundações públicas, tá? Não é Fundação Bradesco, Fundação Xuxa Meneghel, Fundação Chitãozinho Chororó, são fundações públicas. Por exemplo, a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, é uma dessas fundações públicas, tá? Então, qual é, por exemplo, a Fundação do Bem-Estar do Menor, que era a FEBEM, né, antigamente? Então, veja só, pontos aqui que merecem sua atenção. Tudo isso aqui são entidades da administração indireta. Nós já vimos muito lá no começo, ó, entidades da administração indireta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista. O que o Constituinte aqui quer trazer é mostrar para você como é que essas entidades da administração indireta são criadas. Então ele vai por partes. A autarquia, o que acontece? E precisa de uma lei específica para criar a autarquia. Então, criar. Então, por esta lei específica, ou por esta lei, cria-se a autarquia tal, tá? Então, esse é o ponto. A autarquia, para que serve? Para prestação de serviços públicos, tá? Então, não vai ser perguntado isso para você apenas a título de informação. Além disso, a lei específica vai autorizar a instituição de todas as outras, ó. Então, você sabe que dentro da administração indireta, ó, administração indireta, a gente tem autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista. Tá? Então, qual é o ponto aqui? A autarquia, lei específica para criação. Todas as outras aqui, fundação pública, empresa pública e sociedade de economia mista, a lei específica para autorizar a instituição. Então, por vezes, o Poder Executivo pode até instituir uma fundação pública, uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, por meio de outra lei. Tá? Então essa é a questão. Ou até depender de leis orgânicas de municípios ou da Constituição de cada estado, pode até, em tese, ser criada por um decreto. Mas a gente nem vai entrar nesse ponto. O que eu quero dizer para você é o seguinte, para realmente criar a autarquia, então a própria lei cria, é uma lei específica, e ela cria a autarquia. Tá? Então, para a autarquia é dessa forma. Para todas as outras, fundação pública, empresa pública e sociedade de economia mista, a lei específica vai autorizar a instituição. Então vai autorizar que o Poder Executivo institua. Então fica autorizado o governador do estado de São Paulo a instituir, por meio de projeto de lei ou a instituir por meio de um decreto, a fundação pública tal, ou a empresa pública tal, ou a sociedade de economia mista tal. Então essa é a ideia. Tá? Então, para a autarquia, que é um dos entes da administração indireta, lei específica para criar. Para a fundação, empresa pública, sociedade de economia mista, uma lei específica para autorizar a instituição. Com uma observação, para o caso da fundação,
precisa ainda de uma lei complementar que defina as áreas de atuação desta fundação. Por quê? Só para que você entenda, a fundação é uma reunião de bens para um certo objetivo. Então imagine o seguinte, que eu quero criar uma fundação, eu sou o estado de Santa Catarina, estado de São Paulo, e quero criar uma fundação para a proteção do menor. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que destinar bens imóveis ou móveis para guarnecerem essa fundação. Então, como é que você faz uma fundação? A fundação nada mais é do que uma reunião de bens para uma finalidade específica. Então, por exemplo, vou criar a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, que existe, criada pela União. Como que ela foi criada? A União destinou bens que vão ser usados para a finalidade da fundação. Então é um computador que vai ser direcionado para a FUNAI. É um carro, é um barco, é um veículo, é um avião, seja lá o que for, que vai ser direcionado para atender aquele interesse, aquela área de atuação. Como observação, a fundação precisa ter uma destinação específica, tá? Então não pode simplesmente ser reunido um conjunto de bens para uma fundação se você não tiver a definição específica de para que vai ser usado aquele conjunto de bens, tá? Então essa é a ideia. Então olha só, somente por lei específica poderá ser criada a autarquia. Beleza. E autorizada também por lei específica a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e de fundação. Cabendo à lei complementar neste último caso, ou seja, no caso da fundação, definir as áreas de sua atuação. Então vai dizer onde essa fundação vai atuar, tá? Ó, inciso 19. Cara, cheiro e jeito de concurso. Seu examinador pode trocar tudo isso, pode colocar somente por lei específica, pode autorizar o funcionamento da autarquia. Não, a lei específica vai criar. Então criar é a própria lei que já cria. A autorização para a instituição serve para quando você pode entregar ao Poder Executivo o poder de criar isso por uma outra lei ou, se for o caso, até mesmo a depender por decreto. Tá? Então essa é a ideia. Tá bom? Então, esse é um inciso muito, 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 muito importante para concurso. De verdade mesmo, tá? Então, você decorar tudo isso aqui, você entender e decorar tudo isso aqui, tem muito sentido, tá? 19, inciso 19 do artigo 37. Agora, vamos para o inciso 20. Depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada. Então, há necessidade de autorização legislativa. E veja, se eu fosse traduzir isso para você, é necessária uma lei, porque a lei é necessária uma lei ou autorização legislativa para que sejam criadas, me entendam por favor, filiais, tá? Das entidades da administração indireta. E você já sabe quais são as entidades: autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista. Tá? Então essa é a ideia. Além disso, também é necessária a lei, também é necessária a autorização legislativa para que essas entidades da administração indireta participem de empresas privadas. Então pense, hipoteticamente, que o Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista, ele quer agora participar dos fundos geridos pelo Banco Santander, que é um banco privado. Vai haver necessidade de uma autorização legislativa. É só isso. Tá? Então, autorização legislativa para criar filiais, e aqui as filiais são chamadas, são aqui denominadas de subsidiárias, tá? São, de fato, é o nome que se dá, subsidiárias aqui você entenda como filiais, com muitas aspas, porque não é uma empresa que tem, não são pessoas jurídicas que buscam somente o lucro, né? Mas para que você entenda, né? Então são filiais, tá? Então precisa de autorização legislativa para a criação dessas filiais, assim como para a participação de qualquer dessas entidades
autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista ou empresa pública, a participação dessas entidades da administração indireta em empresas privadas. Tá? Então essa é a ideia. Então se o Banco do Brasil quiser participar dos fundos do Banco Santander, do Banco Bradesco, do Banco Itaú, por exemplo, há necessidade de uma autorização legislativa. Inciso 22, ó. Aliás, 22 não, 21, né? Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações são vendas, tá? Serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta nos termos de lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Então aqui a gente tem no inciso 22 a regra de que, salvo os casos especificados na legislação, tudo que a administração pública for comprar ou for vender precisa de licitação. Então vamos traduzir isso aqui. Salvo autorizações da própria lei, tudo que a administração pública for comprar ou vender precisará de um processo prévio de aquisição chamado de licitação. Tá? Esse é o ponto. Algumas observações. A licitação, ela tem um objetivo, assim como o concurso público, o administrador público pretende que entre para trabalhar o servidor que está mais bem preparado. Nas licitações, a administração pública quer comprar os produtos ou comprar os serviços de quem ofereça as melhores condições. Então, melhores condições na execução, então melhores condições técnicas e melhores condições de preço. Tá? Então, a ideia principal é a de que você, tanto pelos concursos públicos como pelas licitações, você atinja um princípio que a gente já viu lá em cima, o princípio da impessoalidade. Eu já falei para você que para que você entre no concurso, independe se você é feio ou bonito, não tem problema. Tanto é, eu sou exemplo, né? Não sou bonito e estou aqui. Né? Mas veja só, não tem necessidade de olharem para sua cara e para o seu jeitão de andar. O que importa é se você tem o conhecimento para passar no concurso ou não. Também, para que a administração pública compre alguma coisa, um produto, ou compre um serviço, ou até para que ela possa vender o seu patrimônio, né? Vai privatizar alguma coisa, vai vender alguma coisa, um terreno que está parado, um imóvel que está parado, tudo isso você precisa fazer obedecendo critérios também objetivos. O que é um critério objetivo? Não importa a cara do freguês, importa apenas se você está oferecendo a melhor condição. Por isso que o concurso público e as licitações, eles são a expressão do princípio da impessoalidade. A administração pública não precisa olhar para a cara do freguês, ela precisa apenas olhar para verificar se a pessoa, ou no caso do concurso, é o que tem mais conhecimento, ou no caso da licitação, é o que oferece o menor preço, ou se é aquele que oferece a melhor forma de execução. Tá? Então essa é a ideia. Então olha só, salvo as autorizações da própria lei, tudo que a administração pública for comprar ou vender precisará de um processo prévio de aquisição chamado licitação. Então é essa a ideia, ó. Ressalvados os casos previstos na licitação, na legislação, por quê? Observação. Para situações de urgência ou para situações em que não é possível haver concorrência, a lei indica que não haverá licitação. Então aqui eu não quero que você guarde, isso não vai cair para você, os casos de o próprio poder público dispensar a licitação, ou os casos em que ele não vai exigir a licitação. Então seriam casos de dispensa e casos de inexigibilidade de licitação. Apenas eu quero que agora você entenda que existe também dentro da própria lei algumas hipóteses. Por exemplo, está tendo uma guerra. Será que você vai ter que abrir uma licitação? Você vai ter que esperar todo o tempo de publicar os editais, etc., para você comprar suprimento de guerra?
É claro que não, né? Então seria uma hipótese de dispensa de licitação. Olha, eu quero fazer um show, mas um baita de um show. Eu consigo comparar se o Chitãozinho e Chororó é melhor do que o Zezé de Camargo e Luciano? Não dá para competir entre os dois, porque você não tem critérios para competir. Então é uma hipótese de inexigibilidade de licitação. Apenas estou falando isso como uma observação aqui para você, mas qual é a ideia? Ressalvados os casos especificados na legislação, quer dizer isso. Ressalvadas as hipóteses de dispensa ou inexigibilidade de licitação, então vou até colocar aqui, ó, ressalvados os casos de dispensa ou inexigibilidade de licitação, que estarão na própria lei, as obras, serviços, compras e alienações, que são as vendas, serão contratados mediante processo de licitação pública, que assegure o quê? Igualdade de condições a todos os concorrentes. Então é a mesma coisa do concurso, todo mundo vai fazer a mesma prova. A licitação tem muito paralelo com o concurso, tá? Então igualdade de condições a todos os concorrentes. A prova é a mesma para todo mundo, não é? O edital é o mesmo para todo mundo, né? Então, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, ok, então a administração pública se comprometendo a pagar e mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da lei, ou seja, se foi combinado o pagamento de um jeito, se não mudar nada até o final do contrato, a administração pública tem obrigação de fazer o pagamento, ok. E somente se permitirá exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Então aqui é a mesma coisa de você ter a escolaridade mínima para o concurso. Então você vai fazer o concurso de escrevente, escolaridade mínima, ensino médio completo. Aqui a qualificação técnica é a qualificação técnica da empresa, né? Então para verificar se a empresa já fez esse serviço ou se ela já vendeu esse produto numa outra oportunidade. Por quê? Para que a administração pública não jogue dinheiro fora. Assim como no concurso, você entra e presume-se que você sabe alguma coisa, sabe fazer interpretação de texto, sabe a lei, tem conhecimento das normas da corregedoria, tem conhecimento do direito penal, direito constitucional, etc. Para quê? Para que a administração pública não invista em você, não invista um tempo em você, não coloque você para fazer coisas que depois não serão eficientes, né? Se lembra lá do princípio da eficiência. Então aqui é a mesma coisa, tá? Então essa é a ideia. Então a administração pública faz um processo de licitação pública, faz um processo de compra de produto, de serviço, de venda de alguma coisa, com a possibilidade de todo mundo concorrer de modo igual, e as únicas exigências aqui são exigências que são indispensáveis para que o contrato seja cumprido. É a mesma coisa, um concurso de escrevente. Você tem uma exigência mínima, que é o ensino médio. É razoável que a administração exija de você uma formação? Que exige de você uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado? Não. Sabe por quê? Porque a exigência indispensável para você estar aqui como um escrevente, para você ser um escrevente, é o ensino médio completo. Então essa é a ideia. Isso que eu quero que você entenda. As exigências serão apenas as indispensáveis. Exigência de qualificação técnica para ver se a empresa realmente tem a capacidade de prestar aquele serviço ou de vender aquele produto, e exigência econômica, né? Porque pensa o seguinte, você vai contratar um serviço de fornecimento de merenda escolar, por exemplo, e a empresa não tem nem como parar em pé, a empresa está devendo, a empresa está em falência. Então é uma situação, é claro que numa situação como essas, para uma empresa prestar o serviço, ela precisa ter um capital mínimo, né? Precisa ter uma aptidão econômica mínima para prestar o serviço. É diferente até do concurso, porque se você estiver com o nome sujo não tem problema, tá? Às vezes a pessoa me pergunta isso, professor, estou com o nome sujo, eu posso fazer o concurso? Daí que você deve fazer o concurso, né? Para você limpar o seu nome, ganhar um salário bom e limpar o seu nome, tá? Então isso é o inciso 21, ressalvados os casos previstos, especificados na própria legislação, tudo que a administração pública for comprar, ela vai comprar por meio de licitação. E essa licitação vai dar igualdade para todo mundo concorrer e, além disso, as únicas exigências que serão feitas serão com relação à mínima qualificação técnica e à mínima condição econômica, tá? Então essa é a ideia. Inciso 22, ó, as administrações tributárias, de novo, hein, administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, atividades essas que são essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores de carreiras específicas, ó que coisa louca, exercidas por servidores de carreiras específicas,
Ou o que significa, hein? Se você tem lá uma prefeitura que coloca para exercer a administração tributária um servidor que não é concursado, tá errado, hein? Então vamos só parênteses, né? Então, administrações tributárias da União, Estados, Distrito Federal e municípios, que são atividades essenciais ao funcionamento do Estado, se isso aqui fosse português, isso aqui seria uma oração subordinada explicativa. Seria isso, né? Então, eu tenho duas frases e junto numa só. Seria isso, salvo engano, né? Posso estar enganado, se eu estiver errado, me corrija aqui embaixo, tá? Então, as administrações tributárias, que são atividades essenciais ao funcionamento do Estado e que são exercidas por servidores de carreiras específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades. Então, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades. A gente já viu no inciso anterior, ó, vamos até voltar nele. Ele diz o seguinte, ó: a administração fazendária e os seus servidores fiscais terão dentro de suas áreas de competência e jurisdição a precedência, ou seja, eles vêm antes de qualquer outro. Então, olha o inciso 18 aqui trazendo essa informação de que a administração fazendária tem que ter um atendimento prioritário em relação a todos os demais. E agora, o inciso 22 traz a mesma indicação. As administrações tributárias da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores de carreiras específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais na forma da lei ou convênio. Tá? Então, convênio aqui seria convênio entre os entes públicos. Então, você pode ter, por exemplo, um município fazendo um convênio com a Receita Federal para ter acesso aos dados da Receita Federal, por exemplo. Tá? Então, meus amigos, isso aqui são os incisos do artigo 37. No próximo vídeo, eu já vou entrar nos parágrafos, tá? Para a gente terminar o artigo 37, que é um artigo muito importante para a sua prova. Então eu fico muito feliz, eu agradeço muito a todos que estão aqui, eu espero realmente estar à altura das suas expectativas, eu espero realmente estar contribuindo aqui para o seu conhecimento. Eu já falei 1000 vezes e falo de novo, eu sou muito agradecido à vida por tudo que eu tenho, por tudo que eu já recebi. E uma forma de eu retribuir para as pessoas, uma forma de eu tentar fazer alguma diferença nesse mundo é trazer para todos que não podem pagar esse conhecimento. Trazer para todos que não podem pagar por um curso e, ó, para todos que pagam curso e tem aula bosta. Desculpa falar, desculpa a expressão, mas é isso. Mas é verdade, eu tenho que falar, tá? Com todo respeito, mas eu tenho que falar. A realidade é a de que se você estiver aqui, se você prestar atenção, se você anotar tudo que está sendo trazido aqui, você vai conseguir fazer a sua prova, tá bom? Eu agradeço muito, eu volto em tantos outros vídeos, porque eu adoro estar aqui. Tchau!